Olá, boa noite. Boa noite, Carol. Estamos aqui, então, para mais uma live do Sistema Secov, e a live de hoje traz como tema como a pesquisa de mercado pode auxiliar na recuperação das empresas. E ninguém menos que o nosso consultor, nosso amigo, nosso colega, Rafael Zeni, que ele é administrador de empresas e mestre pela URGS, tem uma vasta experiência nesse ramo de pesquisa, tanto é que ele é diretor da empresa PRO, que é uma empresa focada em pesquisas de mercado, com sede em Caxias do Sul, e o Rafael Zeni tem no seu hall de clientes, além do Secov, é claro, né, Rafael? Ele tem também empresas na área de incorporação do ramo imobiliário. Então, entendemos que o Rafael tem bastante coisas para contribuir, para dividir conosco essa noite. E antes de passar a palavra para o Rafael, eu já vou introduzir a primeira pergunta, Rafael, para que tu possas iniciar, então, a nossa conversa. Perfeito. O que mudou, ou o que deveria mudar, na gestão das empresas nesse atual cenário de pandemia, que tanto preocupa e que tão novo é para o nosso mercado e para todo mundo? Está contigo, Perfeito. Rafael. Legal. Carol, então, obrigado. Queria agradecer o convite do Secov, né? Dizer que para mim é uma honra poder colaborar com vocês. Eu conheço bem a entidade, sei do trabalho muito bacana que vocês fazem junto às imobiliárias, às administradoras de condomínios, né? Aos condomínios também. Então, a minha ideia é passar para vocês um pouquinho da experiência com pesquisa de mercado e como pode ser um instrumento interessante para que seja mais um fator para que a gente possa superar essa crise, essa pandemia tão grande que já está aí há tanto tempo, né? É verdade. Mas a tua questão, assim, do que mudou na questão da gestão das empresas, eu circulo por várias empresas de vários setores, né? E de vários portes também. O que eu notei, em suma, é que a gestão ela passou a ser ainda mais importante. Aquelas empresas que estavam, assim, num ritmo mais tranquilo, estabelecidas, né? Tiveram que começar a olhar para dentro, para os seus processos, em busca de racionalizações, em todos os setores, né? E olhar para fora, sob o ponto de vista também comercial, de mercado, etc., né? Então, eu vejo assim, no financeiro, muitas empresas fizeram renegociações, né? A gente tem a questão do aluguel, que influenciou bastante. Esse ano, impactou muito. O IGPM, enfim, que ainda continua, né? Trouxe para o mercado um novo cenário de muitos pedidos de renegociação, de uma nova forma de pensar também a própria locação. Perfeito. Novas modalidades de locação, né? Coworking, home office, tudo isso foi influenciando, porque o aluguel e os seus indexadores ficaram pesados, de fato, para quem tem muitos custos fixos. E o que eu notei no mercado é isso, né? As empresas que têm muitos custos fixos, porque tem uma estrutura robusta, ou porque tem compromissos que independem do seu volume de negócios, e aí isso é muito mais característico de alguns ramos, né? Por exemplo, um restaurante, né? Passou a fazer teleentrega, mas a gente sabe que teleentrega não vai promover o mesmo faturamento que se tem com a questão presencial. Enfim, várias adaptações sob o ponto de vista financeiro em termos de racionalização, a questão de negociação de aluguéis, né? Quando eu falo de empresas assim mais do ramo industrial, eu vi bastante racionalização e muita demissão na área da produção, né? E escassez de matérias-primas, inflação, né? De insumos, então foram cenários muito complexos, prazos de entrega muito mais amplos do que o esperado, muitas coisas. Em termos de marketing e vendas, já puxando um pouquinho para o nosso contexto das imobiliárias, né, e administradoras, o que se percebe é que as empresas que conseguiram se digitalizar, ou seja, oferecer meios digitais para que a prospecção continuasse a acontecer e para que esse funil de vendas fosse efetivo, sofreram menos do que as empresas que não estavam adaptadas até então, né? Mas essa crise e tudo isso que acontece também tem o seu lado bom, porque eu acho que promove muitas melhorias, né? Alguns projetos que estavam na gaveta, né, tiveram que sair da gaveta de forma rápida. Então, é claro que o saldo ele é negativo, sob o ponto de vista financeiro, de estresse, de tudo que acontece. Mas, sob o ponto de vista da gestão, é na dificuldade que a gente acaba, né, conseguindo evoluir em alguns pontos que talvez tenham ficado para trás em outros momentos, né, mais tranquilos. Então, acho que é mais ou menos por aí. Sabes, Rafael, que a gente enxerga até no próprio mercado imobiliário,
muitas empresas, enfim, tratando de uma forma mais rápida essa transformação para o digital, abrindo canais digitais, né, porque foi o que a pandemia, enfim, acabou forçando quem não estava nesse mercado digital ainda, ou estava com esse projeto na gaveta, né, acabou antecipando para que pudesse atuar de uma forma mais tranquila nesse período de pandemia. E até, Rafael, tu já iniciou com outro questionamento que a gente estava previsto aqui para conversar, né? Que são com relação a quais as mudanças, então, promovidas na pandemia que devem permanecer neste cenário pós-pandemia. Porque a gente sabe que até, acredito eu, enfim, pelo que tem se lido e pelo que tem se visto, e não só no mercado do Rio Grande do Sul, mas no mercado imobiliário nacional, algumas empresas, inclusive, viraram a chave totalmente para o digital, totalmente para o virtual, ou um novo termo que está surgindo também no nosso mercado, que é phygital, que é presencial, é físico e digital. Então, assim, tem empresas que atuam das duas formas, né? Então, o que tu entendes, Rafael, que vai permanecer, então, pós-pandemia, que acredito que seja 2022, ou sabe-se lá, né? Claro. Eu acho que em termos de gestão, muita coisa vai ficar, e o que principalmente deve ficar é esse afinamento da gestão, essa atenção maior para indicadores, né? Atenção maior para racionalizações, para oportunidades de mercado, etc. Acho que a tecnologia veio para ficar também, muitos desses recursos tecnológicos vão continuar existindo, vão continuar sendo utilizados, mas eu ainda sou da opinião de que para alguns serviços, e eu diria até para vários serviços, inclusive imobiliárias, etc., o meio físico sempre vai ser essencial. Claro, alguns processos internos, né? Sei lá, o setor jurídico, né? A gente estava comentando um pouquinho antes de entrar. Mas, assim, eu acredito que os recursos tecnológicos vão ser aliados aos processos físicos também, porque dificilmente alguém vai alugar ou até comprar um apartamento sem visitar, né? Sem vistoriar. Então, eu acredito que a manutenção desses aspectos tecnológicos deve ocorrer, mas eu não acredito que tudo vai ser 100% digital, como alguns consultores aí defendem, né? Até porque a gente ainda tem muitas gerações, como a minha, eu sou de uma geração que eu nasci analógico e virei digital, né? A gente tem muitas pessoas ainda da população economicamente ativa que nasceu no analógico, vai precisar desse suporte. Em termos de gestão, então, eu acho que todos os recursos de tecnologia vão se manter, mas em termos de experiência do cliente, de funil de vendas, para o setor do ramo imobiliário, o que eu acredito é que o caminho é o híbrido, né? Principalmente dependendo do segmento. A gente atende algumas construtoras e aí a gente percebe que a jornada do consumidor, que é a construção da escolha dele em comprar ou alugar um imóvel, depende de N fatores. E esses fatores variam de acordo com o segmento, né? Estou falando de um segmento prime, estou falando de pessoas mais jovens, estou falando de pessoas mais velhas, né? Estou falando de Porto Alegre. Então, acho que tem muita variação nesse processo a ser investigado, e um modelo híbrido é o que me parece mais viável aí para o futuro, né? Tu sabes que nós realizamos no Secov, justamente porque a gente acredita tanto na questão da pesquisa, da importância da pesquisa para o direcionamento do nosso negócio, enfim, que nós temos lá um departamento de economia e estatística que realiza diversas pesquisas, que são, digamos que um balizador, não, mas um indicador aonde o próprio empresário pode se balizar pelas médias que a gente apresenta, tanto de preço, de número de ofertas, quais os bairros que mais alugam, quais os bairros que mais têm oferta, que tipos de imóvel, até para que ele possa comparar, enfim, a sua carteira, se as médias do mercado estão iguais às médias dele, aonde que ele tem que melhorar. Então, a gente acredita muito na contribuição da pesquisa para o sucesso do negócio. Então, isso é uma coisa que o Secov acredita e defende, o departamento tem há 30 anos, né? Perfeito. Mas nós fizemos uma pesquisa agora nesse período da pandemia, justamente para poder avaliar essas questões que nós havíamos comentado, até a Luciane contribuiu aqui no chat, aonde nessa pesquisa a gente pergunta justamente isso, a questão das negociações de aluguéis, quem teve negociação, quem não teve, isso está no nosso site, disponível para os associados. A gente percebe que teve muita negociação, por outro lado,
não teve tanta desocupação, então o pessoal conseguiu negociar de uma forma adequada, as imobiliárias conseguiram auxiliar neste processo, porque o nosso papel é de auxiliar, né, entre o proprietário e o inquilino, então as imobiliárias conseguiram cumprir esse papel, onde aparece também que na gestão das empresas, muitas vão permanecer na forma presencial, porém outras entendem que será híbrido. Então, vincula bem com o que nós estamos conversando, né? Elas entendem que tem áreas, sim, que já podem atuar de forma híbrida, até porque, em questão de tempo, isso é uma coisa que vai se tornar automática. Então, existem áreas que não têm tanto contato com o cliente, enfim, que daqui a um pouco podem funcionar de uma forma mais digital. Só que isso, claro, sempre avaliado ao perfil da pessoa que está à frente à área, ou até, muitas vezes, a formação, enfim, daquela atividade, né? Porque tem que conciliar as duas coisas. E nisso tudo, se pensa também, falando sobre o nosso tema inicial de gestão, as formas, os indicadores que as empresas terão que adotar para poder terem métricas de desempenhos e de entregas na questão do trabalho home office. Eu acho que isso é uma questão importante também. A gente vê na prática muitos softwares de gestão de atividades, e eles são um instrumento muito interessante para ter esse trabalho híbrido ou esse trabalho à distância, né? Então, existem vários softwares disponíveis, são softwares normalmente pagos, mas que a gente consegue delegar as tarefas e acompanhar o fluxo das atividades mesmo à distância, né? Então, o gestor vai lá, cria a atividade, as pessoas executam, consegue se mensurar, então, quanto tempo demorou para cada atividade, qual foi o fluxo mais adequado. Eu acho que esse vai ser um instrumento importante para a gente transformar esse trabalho em home office, talvez definitivo em alguns setores, né? E voltando ali à tua questão sobre a pesquisa, o setor de pesquisa interno do Secov, ele levanta muitas informações extremamente interessantes. E aí eu já vou começar a responder um pouquinho a pergunta da nossa live, né? Exatamente. Dados que a gente chama de dados secundários, que são aqueles dados disponíveis no mercado, compilados por uma entidade como o Secov ou por uma empresa como a Pro, são extremamente importantes para a tomada de decisão, porque no final das contas, a pesquisa de mercado ela serve para nos ajudar a tomar uma decisão mais assertiva. Ponto. É isso, né? Eu até brinco que em sala de aula que é como se a gente tivesse uma lanterna e estivesse entrando numa caverna, né? Sim. Não existe um interruptor, né, que eu ligo e tudo fica claro. Mas se eu entrar nessa caverna sem nenhuma lanterna, é muito possível que eu tropece, que eu me machuque. Se eu tiver uma lanterna e essa lanterna for robusta, seria uma boa pesquisa de mercado, bons dados levantados pela entidade, a probabilidade de eu conseguir atravessar essa caverna é maior, né? Então, um dos aspectos bem relevantes nesse sentido é que as pesquisas servem como um apoio para a tomada de decisão à gestão. Quer dizer, migro para o digital, como se dá o processo de decisão de compra do meu cliente com perfil X, perfil Y? Tal produto é interessante, o que as outras imobiliárias e administradores de condomínios estão fazendo em outros contextos, né? Então, tudo isso são aspectos bastante relevantes para que se possa definir os novos rumos, não só em tempos de pandemia, porque eu acho que as empresas agora não estão pensando só na pandemia, né? Elas estão pensando no momento pós-pandemia, porque a gente sabe que, por mais doloroso que seja, né, e a gente fica entediado com tudo isso e moroso esse processo, a gente sabe que um dia as coisas vão se estabilizar, né, e que provavelmente elas não serão como antes, serão diferentes. Então, acho que essa adaptação na gestão e utilizando-se de dados de institutos, de associações, de entidades, são sempre muito relevantes para a tomada de decisão. O Brasil até não tinha o hábito, ou não tem, ou começou a ter a questão de realização das pesquisas, né, enquanto em outros países, enfim, elas são extremamente importantes, como nos Estados Unidos, para qualquer tomada de decisão, para qualquer abertura de negócio, enfim, se faz sempre alguma pesquisa. Então, a gente recebe muita demanda lá no Secov de empresas, de novos entrantes que querem chegar para saber qual a realidade do nosso mercado, como que o nosso mercado funciona, número de empresas, condomínios, enfim, que é o que o Secov representa.
Então, a gente percebe que está um momento onde a pesquisa se tornou, sim, um instrumento de tomada de decisão, um instrumento de auxílio na gestão. Então, a gente já percebe essa transformação, né? Mas, Rafael, de que forma, assim, tu entende que nesse momento de pandemia, as empresas, que tipo de pesquisa as empresas poderiam realizar para poder, enfim, saber se estão atendendo os clientes, se estão chegando no cliente final da forma como eles gostariam, se aquele cliente que é totalmente analógico está sendo atendido de alguma forma, está satisfeito, não está, o que tu poderias colocar aqui? Bom, eu até pensando um pouquinho sobre o tema da nossa live, né, eu separaria em 2 momentos, né, eu chamei até aqui, coloquei uma colinha para mim aqui, o olhar para dentro, né, e o olhar para fora. Eu acho que são 2 tipos de pesquisa que a gente pode fazer nesse momento. O olhar para dentro é olhar para dentro da empresa, olhar, por exemplo, como está o clima organizacional. Então, uma pesquisa de clima organizacional, ela pode ser feita porque a gente teve uma mudança muito grande de ambiente de trabalho. E uma verificação nesse sentido sobre a motivação das pessoas, a satisfação em trabalhar nesse novo modelo, o que pode melhorar a produtividade delas, pode ser uma pesquisa bastante interessante nesse aspecto de olhar para dentro, né? Outra pesquisa que seria bastante interessante seria a mineração de dados, principalmente mineração de dados comerciais, né? O que a gente vê? Muitas vezes as empresas querem contratar uma empresa de pesquisa, querem entrevistar potenciais clientes, mas elas já têm muitos dados internamente e que simplesmente não são utilizados. Então, indicadores, dados relacionados à prospecção, né? Clientes inativos, motivos da inativação. Muitas vezes a gente já tem todas essas informações dentro da empresa. Então, uma pesquisa de mineração de dados para entender qual está sendo a dificuldade, o que de fato ocorreu durante a pandemia e quais foram os principais motivos, seria algo bastante interessante para a gente poder mapear aspectos internos, né? No olhar para fora, a gente tem algumas outras possibilidades. Uma delas, e das mais relevantes, é a gente acompanhar o que está acontecendo, né? A gente tem muita informação disponível, o Secov, para o setor, ele é uma referência, então, a gente consegue informações do que está acontecendo e a gente precisa monitorar. Vou dar alguns exemplos, e aí essas informações podem ser tanto do macroambiente quanto do microambiente, né? No macroambiente, todos os empresários precisam monitorar como é que está o andamento da vacinação, porque a gente acredita que, conforme avança a vacinação, diminui a possibilidade de lockdown, as restrições, etc., né? Notícias macroeconômicas, flexibilização, por exemplo, de jornada de trabalho, quer dizer, eu não posso ser um empresário alienado a isso, né? Eu preciso saber que teve lá o auxílio emergencial, de que vai ter uma nova flexibilização da jornada de trabalho, como isso funciona. Eu preciso conhecer também possibilidades de financiamento durante a pandemia. Tem o Pronamp, né, que é um recurso que o governo está fazendo agora uma segunda rodada, digamos assim, de empréstimos. E notícias do setor, obviamente, né? Então, acompanhar o que está acontecendo no setor, e a melhor fonte, eu acredito que sejam as próprias associações, né? Para uma das consultoras que a gente trabalha, eu fiz uma lista de referências para cada um desses setores. Então, eu monitoro alguns sites para que eu possa reportar para eles o que está acontecendo, quais são as tendências. E ao longo do tempo, conforme a gente vai encontrando notícias importantes, a gente guarda as fontes, na prática é isso, né? E a gente vai monitorando todas as informações que estão acontecendo para poder dar um norte. Então, nesse olhar para fora, uma das coisas mais relevantes é esse monitoramento, então, do que está acontecendo no mercado e aproveitar esses dados para a tomada de decisão, porque também não adianta eu ficar sabendo do que está acontecendo e não tomar a decisão, né? E outra pesquisa que eu acho que é bastante relevante nesse momento é a pesquisa que investiga a nova jornada do consumidor. É aquela em que a gente vai traçar o passo a passo, desde quando o consumidor se dá conta de que ele precisa alugar um apartamento ou comprar um imóvel, por exemplo, ou o condomínio precisa de uma administradora, até ele fazer o fechamento, né? E eu acho que nessa primeira parte da jornada do consumidor, eu como pesquisador não posso ficar dando spoiler, né, e dizendo o que eu acho, a gente sempre se baseia em dados, né? Mas, assim, o marketing digital tem crescido muito, principalmente nessa primeira etapa, né, de
de procura de novas imobiliárias, de procura de novas opções. Então, estar presente do ponto de vista digital, e aí eu me refiro tanto a site, quanto aplicativos, né, quanto redes sociais, é essencial, né? Vídeos, lives, stories, tudo isso conta bastante, desperta o interesse do consumidor. Para mim, acho que essa é uma das chaves e é uma das coisas que mais vai ficar no pós-Covid, essa necessidade das imobiliárias, dos administradores estarem presentes, né? Rafael, nós temos aqui uma pergunta do William Souza, que é da Armazém Predial, faz parte do nosso grupo de jovens empresários. Ele pergunta, então, ele gostaria de perguntar ao Rafael, já que tu trabalhas com consultoria na área de construção civil, né? Quais as expectativas em termos econômicos para o mercado gaúcho e a previsão de retomada? Quais as tendências de mercado em termos de oferta de produto? Qual será a preferência, compra ou locação? Boa noite, William. Tudo bem, William? Vamos lá, Carol, são várias perguntinhas, então eu vou passar um pouquinho das que eu anotei, depois tu me corrige se faltar alguma coisa, né? Tendências de mercado. A tendência no mercado imobiliário tem muito a ver com concessão de crédito, tem muito a ver com as condições econômicas das pessoas, né? Então, o que eu tenho notado é que imóveis residenciais de alto padrão têm tido uma boa saída, tá? De médio padrão também, e imóveis mais relacionados e aí eu trato mais com incorporadoras, construtoras que fazem mais venda, não tanto locação, então eu não vou poder ter muita propriedade para falar de locação. Mas a gente nota que a vacância de empreendimentos comerciais é grande, tá? Principalmente salas aéreas, é o que eu noto no dia a dia, assim, uma certa dificuldade, e acho que a tendência do home office vai de encontro a isso, né? Vai de encontro a gente ter, obviamente a gente sempre vai ter uma estrutura física das empresas, mas talvez essa estrutura vai ser menor, talvez a localização passe a não ser tão relevante, né? O status também não. Então, acho que isso muda bastante e é uma das tendências que a gente vê nesse sentido. Pode repetir, Carol, as outras perguntinhas? A questão da retomada, né, uma previsão de retomada em termos econômicos para o mercado gaúcho. Uhum. E a questão da preferência, tu já disseste que, em função de incorporação, trabalhar mais com a parte da venda, né? Então, não conseguirias responder. Isso aí. Em termos de retomada, gente, eu gostaria muito de dar uma notícia para vocês, olha, vai ser assim, vai ser assado, né? Mas a gente vive numa realidade que as coisas mudam de um dia para o outro, a gente recebe notícias, a gente tem muitos elementos novos, né? Então, é difícil arriscar, dizendo, olha, vai retomar assim o assado. Eu acho que o que vai fazer a gente retomar é a vacinação. Por isso, é importante a gente monitorar como está se dando a vacinação, quantos por cento da população já está vacinada, né? Hoje a gente tem em volta aí de 10%. Eu tenho um site em que eu monitoro Our World in Data, né? Nosso mundo em dados, digamos assim, que a gente consegue ver lá o percentual de vacinados do mundo inteiro, de todos os países, e a gente percebe que os países que mais vacinaram, tipo Israel e etc., eles já estão retomando as atividades, né? Já estão retomando as atividades. A gente tem uma realidade também muito diferente de outros países, em que se pode fazer lockdown, né? O governo auxilia, as pessoas têm mais condições. Então, eu não tenho uma resposta, infelizmente, uma resposta objetiva, mas o que eu posso dizer é que, possivelmente, quando a gente atingir aí 60% de vacinados, a coisa já vai estar muito melhor, pelo menos essa é a tendência, salvo se acontecer uma nova variante ou algo nesse sentido, né? Mas a retomada econômica, na minha visão, tem muito a ver com a vacinação. Tu sabes que a gente percebe, logo quando, enfim, a pandemia estourou em março do ano passado, todo mundo meio que se estagnou, então ficou março, abril, maio, realmente ficou parado total, a gente não via um movimento do mercado, mas se percebe agora, analisando inclusive as pesquisas, que o mercado já está, enfim, numa melhora, se notou uma maior procura por imóveis ou casas. Então, a gente percebe que já iniciou esse movimento no mercado de uma melhoria. Claro que depende de vários fatores, a questão ainda do medo do desemprego ou não,
Até o próprio, a questão dos financiamentos também impacta diretamente a isso, né? Mas se percebe esse movimento, enfim, ascendente. Então, a gente percebe que o mercado está, sim, num movimento de melhoria, com uma procura maior. A gente percebe que até ofertas, enfim, acabam diminuindo, então, porque negócios foram concretizados, né, tanto locação, enfim, como venda. E questão de valores também, analisando a questão das guias de ITBI, dos valores que foram recolhidos, se percebe que teve um valor, um número menor de imóveis, mas um valor elevado. Então, a gente percebe que se venderam imóveis, bem como tu comentaste, de um padrão mais alto, né? Então, assim, teve este movimento, o mercado iniciou, e aí, enfim, acredita-se que quem tem um poder aquisitivo melhor, ou até, não digo nem investimento, mas aproveitou esse momento para poder trocar de casa, ou adquirir, enfim, novos imóveis, né? Nesse período de pandemia, que muitos acabaram, de repente, tendo maior chance de negociação, né? Acredito nisso, E outra coisa, né, Carol, a casa da gente passou a ser um lugar ainda mais especial, né, porque muitas vezes a nossa vida é correndo, vai de um lado para outro, corre, para em casa somente para dormir ou para passar o final de semana, e eu acho que as pessoas começaram a olhar para os seus apartamentos, para suas casas, sejam elas de qualquer padrão, e valorizar cada vez mais, né, e aí estão dispostas a investir mais também, para melhorar o que já tem, ou até para progredir. Mas, claro, né, o nível de incerteza é que vai determinar se é o momento de comprar ou não o imóvel. Mas tu sabe, Rafael, te interrompendo um pouco, desculpa, tenho esse hábito. Não tem problema. Analisando os 3 primeiros meses do ano passado, né, então janeiro, fevereiro e março de 2020, este ano teve, os 3 primeiros meses desse ano, a gente percebeu um movimento maior do que os 3 primeiros meses que não tinha a pandemia. Eu noto em outros segmentos. Eu tenho uma empresa que eu assessoro que faz equipamentos para gastronomia, né? E as vendas lá se comportaram como um estilingue, né? Então parou, e aí ficou, daqui a pouco foi, deu um pico, né? E agora a tendência é estabilizar um pouquinho mais. Então acho que isso também se reflete no mercado imobiliário, no sentido de que as pessoas querem consumir, elas têm uma predisposição. Sim, com certeza. Elas simplesmente adiaram, né, o seu momento. E talvez... Não, e os juros mais baixos também estão contribuindo muito para isso. Sem dúvida. Possibilitaram isso. E até a própria questão do home office, né? Eu agora vou trabalhar de casa, o meu apartamento é uma kitnet, é um quarto e sala, enfim, eu preciso ter um ambiente para trabalhar, porque a gente faz reuniões, aí a gente vai se adaptando dentro de casa, né? Exatamente. As pessoas ou vão para o quarto, ou vão para a sala, ou vão para a cozinha, enfim, cada um faz no espacinho que tem. Então, eu acredito que isso também tenha movimentado, sim, a troca de apartamento, a troca de residência, né, para poder absorver esse novo formato de trabalho. Isso aí. Bom, vocês têm dados muito mais precisos do que eu nesse sentido, mas grande parte dos imóveis são financiados, né? Dificilmente alguém compra um imóvel sem financiamento. E com a Selic baixa do jeito que está, é um momento interessante, né? A gente teve outros players entrando fortes também, até bancos digitais, as fintechs, né? Até eu queria, Carol, que tu introduzisse aqui para o pessoal o conceito híbrido das imobiliárias, falasse sobre um termo específico antes da gente entrar ao vivo. Como era o nome? Ah, sim, falei. A gente percebe no mercado imobiliário, é um termo novo que está chegando, enfim, aqui no Rio Grande do Sul, mas em Minas ele já existe, que é phygital, né? Que é justamente para absorver esse modelo que é híbrido. Então, a imobiliária, ela pode ser digital, mas ela também existe para quem quer o presencial, né? Porque tem, enfim, imobiliárias que são somente digitais e quem é daquele modelo mais analógico, que nem a gente estava conversando, acaba não utilizando, enfim, porque gosta do presencial, do contato, né? Claro. E grande parte da população funciona dessa forma. Então, está entrando no mercado, sim, esse termo phygital, que é justamente para poder acompanhar esse público, né, todo o público, o que só quer o digital e o que quer as duas formas e o que só quer o presencial. Então, acho que isso é importante, é uma nova cultura, enfim, para o mercado, que ele pode continuar existindo, sim, da forma que ele sempre trabalhou, que ele carrega, enfim, 30 anos, 20, mas ele também pode atender o digital, ele pode conciliar,
né, que é o que nós estávamos conversando. Isso mesmo. Nesse sentido, eu vejo bastante em termos de imóveis, comercialização de imóveis, né? Aqueles óculos que as pessoas colocam para enxergar o apartamento mobiliado, apps, a utilização de vídeos, né? De ilustrações 3D, tudo isso, voltando aí ao assunto do William, né? São bastante relevantes e cada vez mais importantes. Mas eu acredito que, em termos de imóveis, como é uma compra que a gente considera de alto envolvimento, os recursos tecnológicos vão ser sempre acessórios e principalmente uma porta de entrada. Eu ainda vejo que a questão presencial para uma avaliação de uma compra tão importante que a gente faz 1 ou 2 vezes na vida, né? Ela sempre vai ter o elemento presencial e, mais do que isso, o atendimento, né? Sim. O atendimento, o serviço, ele vai ser executado digitalmente, mas presencialmente a gente sabe que a gente consegue ter um diferencial maior, né? Em termos de sucesso. Sabes, Rafael, que tem um comentário aqui do Carlos Alberto. Boa noite, Carlos Alberto, que ele comenta sobre o momento de tendência da subida de juros. Sim, a gente percebe que tem uma tendência para elevação nos juros, porque a Selic ela é usada justamente para conter a inflação, né? Então, estamos esperando, agora, acho que breve, daqui a pouco vai ter esses dias, né, alguma reunião da Selic, então a gente já sabe que vai ter esta movimentação. Isso, exato, com certeza, vai impactar também nos financiamentos, né? Por outro lado, é importante essa movimentação, porque a gente percebe que o rendimento das aplicações foi muito baixo. Exato. Caiu muito, né? Então, tem que ter um meio termo, tem que ter um equilíbrio, também não dá para disparar a inflação, tem que ter esse meio desafio. Esse é o grande desafio, né? A tendência da Selic é aumentar, então, nesse sentido, né, de fato, a tendência, se a Selic é um indexador, digamos assim, dos financiamentos, a tendência é que os financiamentos fiquem mais caros, né? Mas são ajustes que a gente precisa fazer na economia e não tem jeito, né? O nosso principal instrumento mesmo para conter a inflação é a Selic, são as taxas de investimento para fundos fixos, digamos assim. Então, é bem importante isso também. Não sei, pessoal, mais perguntas? Gostariam de contribuir conosco? Rafael, o que tu gostaria de falar um pouquinho mais, de deixar para nós, enfim, como mercado, de informação para o pessoal poder se atualizar? Legal. Bom, gente, a mensagem que eu queria dar para vocês é que vocês pensem sempre na pesquisa de mercado como algo que vai auxiliar a tomada de decisão, né? Nenhuma pesquisa de mercado dá 100% de certeza de qualquer situação, mas a gente faz com que as informações apoiem a tomada de decisão e que a assertividade, digamos assim, dos gestores seja maior. Nesse momento de pandemia, o que eu sugiro para vocês é que acompanhem o que está acontecendo no mercado, conversem com seus pares, conversem com o Secov, busquem as informações, busquem, obviamente, as racionalizações financeiras, a implementação de tecnologia, mas busquem sempre a partir das necessidades do mercado e, principalmente, observem a nova jornada do consumidor e adaptem os seus processos comerciais a ela. Eu acho que esse é o aspecto mais relevante. E uma outra sugestão também, né, é que a pesquisa formal é sempre mais robusta, né? Eu vou contratar uma empresa de pesquisa. Legal, é sempre a melhor alternativa. Mas se a empresa no momento não tem recursos, façam vocês mesmos, né? Busquem informações através dos contatos, dos meios que vocês têm e sejam disciplinados na busca de informações. Eu acho que essa é a chave da tomada de decisão assertiva nesse momento aqui. Temos mais uma perguntinha aqui da Suelena. Boa noite, Suelena. As locações, previsão de seguir em baixa. Na verdade, o mercado de locações também já está em elevação. A gente percebe um movimento positivo, está muito longe daquele cenário péssimo que a gente viu em abril de 2020, então a gente já percebe que esse movimento está acontecendo, mas agora também a gente gosta de salientar que é o momento de comprar, pessoal, quem está buscando imóvel, quem está pensando, esse é o momento, tem que aproveitar, além do número de ofertas de excelentes imóveis à disposição, a questão dos juros ainda também, que a Selic subiu 0,75 ponto percentual na última reunião, mas tem reunião prevista. Então, o momento é agora desse movimento, para o mercado continuar nesse processo, enfim, de melhoria.
E isso a gente percebe não só aqui no Rio Grande do Sul, né, o Secov participa da Câmara Brasileira de Serviços Imobiliários, que é onde participam os Secovs de todos os estados, e lá também o relato é esse, o mercado está sim, a gente percebe até pelas notícias, Rio de Janeiro, São Paulo, os grandes polos que sempre aparecem, né, as grandes capitais, o mercado está sim em elevação, não é um movimento só nosso, o gaúcho ele tem um comportamento um pouco mais conservador, digamos assim, então ele às vezes demora um pouquinho para dar aquela reagida, ele fica com o pé atrás, até para ver como é que o resto do país está se comportando, para ver se ele acompanha, é um perfil cultural, né, do nosso povo, mas ele está, sim, nesse movimento de aquisição, de troca de imóvel, de subida. Então, vamos ficar confiantes, o nosso mercado ele está reagindo dentro deste cenário que é novo para todos, que o pessoal costuma usar o novo normal, né? Não sei se eu gosto muito desse termo, novo normal, eu acho que não pode ser normal, mas é uma terminologia que está sendo usada, então o mercado está, sim, se adaptando neste momento e está reagindo. Sob o ponto de vista de financiamento, desculpa, Carol, cortei. Não, pode falar. Né? Sob o ponto de vista de financiamento, a gente não pode esquecer que há pouquíssimo tempo atrás a Selic era 14%, né? Era 12%. Então, a Selic vai aumentar. Beleza, vai aumentar. Mas não, esperamos que não chegue. Esperamos que não chegue a esse ponto, né? Então, não deixa de ser uma oportunidade nesse sentido, né? Fora que todas as empresas sentiram o baque de todos os setores, então as empresas precisam vender, as empresas têm estoque, né? Tem boas oportunidades no mercado, sim. É isso, gente. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, senão eu gostaria de reforçar, então, que o Secov continua atendendo de forma presencial via agendamentos, né? Senão a gente está através dos nossos canais, das redes sociais, e-mails, telefone, WhatsApp. Estamos lá à disposição para atender as imobiliárias e os condomínios. As nossas pesquisas estão disponíveis para os associados. Vale a pena olhar, pessoal, vale a pena baixar, conferir, poder fazer um diagnóstico, né, das suas ofertas, dos seus bairros, dos seus tipos de imóveis, o que eu tenho, o que o mercado está oferecendo. Essa comparação, ela é super importante, até para a gente entender por que a imobiliária da esquina vende mais que eu, ou aluga mais que eu. Então, essa amostra que o Secov disponibiliza, ela é importante para que o empresário, ou a equipe de vendas, ou de locação, possa fazer essa análise. E daí, sim, reajustar, né, as suas engrenagens e seguir adiante com um balizador de como o mercado está funcionando. Então, eu reforço, estamos à disposição lá no departamento, temos economistas, estatísticos, enfim, o que for preciso para poder auxiliar os empresários nesse momento de análise. Nós temos também no Secov a orientação jurídica, que é um serviço que a gente presta para as empresas e para os condomínios. Está à disposição os nossos advogados, eles orientam, a gente tem uma demanda muito grande nesse período de pandemia. Nós trabalhamos sábado, domingo, diuturnamente, porque são leis, são decretos que alteram, e a gente tem que estar à disposição para justamente poder passar para os empresários o que está acontecendo para as imobiliárias. Posso abrir segunda? Posso fechar? Ou o próprio condomínio? E a piscina? Libera a piscina, fecha a academia. Então, enfim, era sábado e domingo a equipe trabalhando justamente para poder municiar as empresas e os condomínios de como reagir nesse momento de pandemia. Então, o nosso serviço está lá, está à disposição, os nossos advogados super capacitados para poder atendê-los, não deixe de utilizar, estou fazendo uma propaganda aproveitando, né? Verdade. Temos também o nosso serviço de capacitação através da Unisecov, quem organizou essa live hoje. Então, nós temos o Secov em formato de EAD, adquire o curso e assiste depois. Temos os cursos que ocorrem com data e horário marcado, para o pessoal que gosta daquele compromisso, não, eu tenho que assistir hoje, porque depois em EAD eu não tenho perfil, eu não vou conseguir olhar. Temos as lives, né? Então, assim, tem várias formas do pessoal estar capacitado, estar se atualizando, né? Enfim, em função, estou em home office, mas estou atualizado, estou acompanhando o mercado, a dinâmica jurídica que está acontecendo. E nós estamos lá, então, à disposição. Eu queria agradecer muitíssimo o Rafael, que é nosso parceiro. O Rafael ajudou o Secov em todo o processo de implantação da ISO 9001.
Trabalhamos juntos durante anos, né, Rafa? Então, queríamos te agradecer muito pela live de hoje. Foi super importante para o nosso mercado. Agradecer a todos que nos assistiram, que nos prestigiaram, desejar excelentes negócios. E vamos acreditar, vamos confiar que o mercado está numa melhora, o mercado está melhorando, está numa subida, e que, se Deus quiser, tudo vai se encaminhar. Uma boa noite. Não vou dizer voltem para os seus lares, porque já estão nos seus lares. Mas uma boa noite, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, gente. Espero ter contribuído com vocês. Desejo sucesso a todos vocês. E aproveitem as informações do Secovi, aproveitem as pesquisas do setor de estatística, são pesquisas muito interessantes e estão disponíveis para todos vocês aí do segmento. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.